Eu só vou experimentar uma vida de salvo quando eu estiver totalmente redimido. A minha consciência, o meu coração estiver realinhado com Deus, então eu estiver voltado para a casa do Pai. Isso é redenção. E até aí a gente está o quê? Voltando para a casa do Pai. Deus nos buscou lá comendo como os porcos, na parábola do filho pródigo. O filho sai da casa do pai, é a humanidade lá no Gênesis que sai da presença de Deus e vai para uma terra distante. Agora o homem, a humanidade, quer gastar o seu conhecimento, quer gastar a sua herança. E Cristo, na parábola ali, ele explica que esse filho mais moço, ele sai, gasta tudo que tem até a ponto de comer como os porcos. E é lá onde nós estávamos. Então, Cristo nos buscou nesse lugar e agora está fazendo o quê? Nos trazendo de volta para a casa do Pai, fazendo nascer em nós o sentimento pelo pão, que até o servo do Pai tem. É isso que o jovem falou. Nossa, e caindo em si. Não é isso que é dito lá? Ninguém pregou para ele, ninguém evangelizou para ele, não. A situação da vida e o Espírito de Deus que habita todo o ser humano ministrou ele de dentro para fora e comendo com os porcos, ele disse, é dito, caindo em si, ó, nascendo de novo, se arrependendo, crendo de novo no Pai, o que ele fala? Poxa, até o servo do meu Pai tem pão. Então ele reconhece que na casa do Pai tem o cuidado, tem a provisão, tem os servos que se alimentam daquilo que o Pai pode oferecer, e a partir daí o filho volta para casa. E chegando, o Pai está de braços abertos, que representa o Cristo na cruz de braços abertos, fazendo o quê? Pode vir a mim, vinde a mim todos. Só tem um requisito, você tem que estar cansado e sobrecarregado dessa vida. Porque se essa vida não te cansar e não te sobrecarregar, você não vem até mim. Se essa vida for prazerosa para você, Deus é o segundo plano. Se essa vida for o principal para você, Ele é a segunda opção. Mas agora, quando você está cansado e sobrecarregado dessa vida, então Jesus fala, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele fala, agora, no nascimento seus, aprendam de mim. Essa é a ideia. E sou manso e humilde de coração, aí sim encontrarei descanso para a vossa alma. Então, redenção é voltar, aprender de Cristo, para que em Cristo eu encontre o meu descanso. Que era o quê? O 7º dia da criação, onde Adão e Eva estavam, no descanso. Então, falando, se você voltar para mim, você volta para o sábado. Se você voltar para mim, você volta para o sábado. Se você voltar para mim, você volta para o descanso. E no descanso, todas as coisas estão criadas, todas as coisas estão feitas, todas as coisas estão realizadas, porque eu fiz todas as coisas, no 7º dia eu não senti alegria e descansei. O que Deus quer? Que você repouse em segurança no descanso, que é Cristo. Então, Cristo é a representação e o cumprimento do sábado, o descanso eterno do Pai. Em Cristo, nós descansamos de todas as nossas obras. Portanto, tudo que nós fazemos é por meio dele. Para ele, por ele. Porque ele é o sábado de Deus. Não é um dia da semana, não é um dia do mês, um dia do ano, não. Cristo é o sabate. Cristo é o nosso descanso. Quando é que eu vou experimentar isso? Quando eu for redimido. Então, nós estamos no processo de redenção. Amém? Então, sou salvo. Amém, eu creio que Cristo nos salvou, mas eu experimento a minha salvação? Às vezes não. Então nós temos momentos de salvo e momentos de perdido. Significa que nós estamos ganhando e perdendo a salvação? Não, significa que você está no processo. Entendeu? De se tornar um com Cristo. A partir daí você tem as dores, os sofrimentos necessários para que você se torne um à semelhança de Cristo. Assim como está lá em Hebreus, para que Cristo seja um entre muitos irmãos. Entendeu? Para que você se torne parte da assembleia dos primogênitos.
Todo filho primogênito, ou seja, todos os que nascem de novo e se conformam à imagem de Cristo, vão se tornando filhos primogênitos de Deus. Deus não tem milhares de filhos, ele tem um filho primogênito, e esse filho primogênito, ele se divide em milhares de consciências e corações que formam o seu corpo primogênito. Entendeu? Nessa perspectiva, eu não sou mais velho que você não é mais velho que eu. Nós somos filhos primogênitos de Deus. Por que isso? Porque é o filho primogênito que tem o quê? O direito à herança. Então ele não chama ninguém de segundo filho, ele chama, não, vocês são uma assembleia de primogênitos, porque tudo que eu recebi do Pai, Jesus fala, eu vou compartilhar com vocês. Mas para isso, vocês têm que passar pelo mesmo caminho que eu passei. Isso é o quê? Redenção. Amém? Então, seguindo do ponto que a gente parou, nós falamos do propósito, que é trazer o homem de volta. Nós falamos da natureza da redenção, que é essa diferença de não apenas ser um salvo, e agora a gente quer falar do valor dela. Então, se a gente sabe que redenção é voltar para a casa do Pai, se a gente sabe que ser redimido é caminhar como Cristo caminhou, pisar onde Cristo pisou, então agora eu preciso saber do quê? Do caminho. Certo? Nós não trilhamos um caminho que nos afastou do Pai? Então, o processo de redenção é inverso. Você precisa converter. Ó, você está indo para lá, o que você faz? Se converte. Agora, qual que é esse caminho? Se do seu nascimento até a sua conversão você estava indo por um caminho de morte, agora você se converte, você volta no caminho de vida. Agora, o que a gente tem que se perguntar é, esse caminho de volta que supostamente eu estou fazendo é um caminho de vida? Eu estou experimentando uma evolução espiritual? Eu estou crescendo e amadurecendo com Deus? Porque se isso não aconteceu, eu ainda estou lá na curva. Tá vendo? Eu ainda estou aqui, ó, nessa virada. Eu estou ali na rotatória da minha salvação. Ainda não comecei a andar. Então a gente tem que rever a nossa idade espiritual. Quanto que eu já andei no meu caminho de voltar para a casa do Pai? Então esse é o propósito do nosso curso. Você se conhecer espiritualmente e entender o seu processo e que nível espiritual você se encontra diante de Deus. Esse para mim é a maior revelação bíblica e a melhor maneira de se experimentar a salvação de Deus é se conhecer e saber da sua idade espiritual, o quão maduro você é em Deus. É isso. E isso se mede pelo quanto você é capaz de amar, quanto você é capaz de perdoar. São esses atributos que revelam a nossa maturidade espiritual. Certo? Então, eu estou nesse caminho, eu tenho dificuldade de perdoar, dificuldade de amar, não tem? A gente tem, não tem? Todos nós temos. Significa que o quê? A gente está o quê? Parado. A gente dá 3 passinhos para frente, 2 para trás. A gente anda um pouco, mas volta. Por quê? Qual que é a razão disso aqui? Eu tentei explicar isso nas 4 primeiras aulas. Certo? Tem um problema, tem ali o conceito de hamartia e tem a queda. Então a gente tem que compreender isso para deixar para trás as coisas que não adianta nada a gente se preocupar e se preocupar com o que realmente nos edifica, para que a gente volte de uma vez por todas para a casa do Pai e possa experimentar a salvação. Amém? Então, a partir daí, Cristo é quem? É quem abre esse novo caminho. Amém? Por exemplo, por isso, existe um paradigma que define a redenção, a morte de Cristo. Certo? E o mesmo que define o pecado, que é a presunção da serpente. Nós temos 2 caminhos. Um caminho de redenção é sendo Deus, deixou de ser Deus, desceu. E o caminho do pecado é você não sendo, querendo ser. Certo? Porque isso aconteceu com o querubim, com Lúcifer. Nas primeiras aulas nós falamos disso. Você não é e quer ser. Isso é o pecado original, é o nascimento da serpente no coração, é o ego. E o oposto a esse caminho de orgulho, de exaltação, de morte, de queda, é o quê?
Você sendo, não querer ser. Então nós temos o sentimento luciferiano e nós temos o sentimento de Cristo. Esses dois sentimentos mostram dois caminhos. Se eu começo a andar no desejo de querer ser, o que acontece comigo? Eu penso que estou subindo, mas na verdade eu estou caindo. Agora, se eu abro mão de mim mesmo para não ser conforme eu quero, eu penso que estou descendo, mas na verdade eu estou subindo. Por isso que no reino dos céus parece que Jesus inverte. João Batista é o maior, mas o menor do reino dos céus é maior que ele, porque já estão entendendo o nascimento espiritual. Então a gente tem que se preocupar com isso, certo? O caminho da redenção é o caminho que faz com que eu una com Cristo na sua morte. Isso é redenção. O caminho de queda é eu me unir com o querubim caído no seu processo de elevação. Então, quando eu ganho a minha vida, na verdade, eu estou perdendo. Não é isso que Jesus fala? E quando eu perco a minha vida, na verdade, eu estou ganhando. Quando eu acho a minha vida, na verdade, eu não achei. Mas quando eu perco minha vida, na verdade, eu achei. Olha a mente de Cristo. Mas nem todos compreendiam isso naquela época. Por isso que ele falou que enviar o Espírito Santo ia tornar essas coisas evidentes para nós. Ou seja, abre mão de si mesmo para Cristo viver na sua vida. Aí você está o quê? Retornando para a casa do Pai. Porque olha o caminho de morte. Sendo Deus, deixou de ser, né? Não teve por usurpação, não quis ser, não quis pegar o lugar de ser, não quis estar como. Antes, esvaziou-se, kenosis, desceu morrendo. E se fez homem. E do homem, o que ele fez? Desceu mais ainda, morreu como homem. Tá vendo? E aonde que ele foi? No Hades. Para quê? De lá no Hades ele o quê? Voltasse a ser homem e depois subisse para a glória que antes ele tinha. Então redenção é o quê? É os caminhos da vida. Primeiro você desce até o mais profundo, para que do mais profundo você volte a subir. Então você experimenta os caminhos da vida até que você esteja totalmente redimido. Por isso que quando a gente morrer, aonde que a gente vai? Para o mundo onde ficam os mortos. É onde eu disse na aula passada que a gente não fica à toa nesse lugar. A gente está o quê? Experimentando certos sentimentos e emoções que vão fazer o quê? Contribuir para a nossa evolução espiritual. Para que a gente faça o quê? Retorne. Aí Paulo diz que quando a trombeta soar, o que vai acontecer? O nosso corpo vai sair da terra, a nossa alma vai se unir com o nosso corpo e nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Ou seja, estaremos para sempre com Ele, redimidos, aperfeiçoados e totalmente ataviados como noiva virgem e pura para o casamento. Então nós precisamos fazer esse caminho. Qual que é o caminho inverso? Se eu querer subir, na verdade eu vou parar na destruição. Mas se eu destruir a mim mesmo, na verdade eu estou subindo. Então nós temos esses dois caminhos. Um é o caminho que conduz à morte, que é o de Cristo, e o outro é o caminho que conduz... Um é o caminho que conduz à morte, que é o da serpente, que você pensa que vive, mas está morrendo, e o outro é o caminho que conduz à vida, que você abre mão da sua vida para viver. Amém? Então nós temos aqui o quê? O Cristo caminha. Né? O Cristo caminha por onde eu devo passar. Aí você pode abrir em João 14, comigo. Lembrando que se você quiser fazer uma pergunta, pode ficar à vontade. Quiser contribuir com alguma passagem bíblica. Nossa, eu lembrei desse texto. Johnny, encaixa o que você está falando? Johnny, faz sentido com isso? Pode ficar à vontade, mano. João 14, 6, olha o que diz. Eu digo assim. Vamos ver no verso 5. Né? Vamos ver o versículo 1. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas
moradas. Então, o que ele está falando? Não é da casa? Não é para onde a gente tem que voltar? Não está falando da parábola? Não é essa a ideia? Voltar para o jardim, voltar para casa, voltar para a presença. É tudo a mesma ideia. Só que ele usa de várias formas e de várias maneiras para alcançar o quantas pessoas ele conseguir alcançar. Por isso que existe uma multiplicidade de significados bíblicos, mas de símbolos bíblicos, mas que na verdade eles representam a mesma coisa, que é por essa multiplicidade de símbolos o evangelho possa alcançar multiplicidade de pessoas, de povos, tribos, línguas e nações diferentes. Mas tudo reduz ao mesmo significado. Seja voltar para a casa do Pai, seja ser salvo, seja ser redimido, seja voltar para a presença, seja a conversão, tudo isso implica o quê? Estar de volta, reajustado e reconectado com Deus. É isso que ele está falando. Então ele fala, ó, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ó, para que onde eu estou estejais vós. Onde é que Cristo estava aqui? Quem sabe? Onde é que Cristo estava? Vamos pensar um pouco. Jesus está falando com quem? Os seus discípulos? Ele estava onde? Lá em Israel. Na região da Judéia, naquele lugar ele estava lá. Então ele está falando, para que onde eu estou estejais vós também. Mas ué, então Cristo queria que os discípulos estivessem ali com ele naquele lugar, ou ele, estando naquele lugar, estava em outro? Então, não é o ambiente terreno que eu estou, é onde a minha consciência e meu coração está. Eu posso estar aqui com vocês, mas eu habito o ambiente celestial. Então eu posso estar lá com uma boca de fumo conversando para alguém e falo assim, ó, eu quero que você esteja onde eu estou. Mas você está aqui comigo, não, o meu corpo está aqui, mas a minha mente e meu coração está com Deus. Então você, embora estando aí, não precisa estar aí. Você, embora vivendo nesse lugar geográfico, não precisa estar nesse lugar, pertencer a esse lugar. Porque o que faz com que você pertença a um lugar é o modo como você pensa e o modo como você age. Se está de acordo com aquele ambiente, você pertence àquele ambiente. Embora você esteja no ambiente, mas você não vive conforme o seu ambiente, então você está e não está. Então Cristo está falando, ó, eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar, para que onde eu estou, nele estejais vós também. Embora falando com vocês, eu já estou com o Pai. Essa é a ideia de Cristo. Para que onde eu estou, estejais vós também. Aí vem a nossa fraqueza, representada por quem? Tomé. Tomé é você, Tomé sou eu. Tomé não é Tomé lá. Ainda que seja um discípulo, um apóstolo de Jesus lá. Mas ele não é só ele representa eu e você. Na nossa caminhada de, embora 3 anos e meio com Cristo, não saber o caminho. É aqui, ó. Verso 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Jesus fala, vocês sabem o caminho. Aí então disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Então já fazia o quê? Pelo menos 3 anos e meio andando junto. Você viu que na nossa caminhada, andando com Deus, a gente não sabe o caminho? É ou não é verdade? Senhor, para onde você vai? Cristo não explicou agora aqui. Ele não falou? Ele não estava com esses caras todo dia? Se eles tiveram essa dificuldade, imagine nós. Por isso que a misericórdia dele opera em nossos corações. Então ele está falando, ó, vocês sabem o caminho, só que vocês não sabem ainda. Vamos entender isso aqui? Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé está dizendo, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Eu não estou sabendo para onde você vai. Como é que eu posso saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho.
Hã? Vocês sabem o caminho. Não, mas qual é o caminho? Jesus está falando, vocês não viram tudo que eu fiz durante esses 3 anos e meio? Tudo o que eu realizei nesses 3 anos e meio, sou eu construindo e pavimentando um caminho para vocês andarem nele. Se vocês não entenderem isso, vocês não entenderam o caminho. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por... É vai? É vai? Vem. Vai ou vem? Qual que é a diferença aqui? Vai ou vem? Vai e vai pra longe. Então Jesus já estava com o Pai, chamando para ele mesmo, ele chamava para o Pai. Então, olha, presta atenção, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o caminho, a verdade e a vida é o que constitui o Cristo, o caminho, que é o que nos leva ao Pai. Chegar na casa do Pai é o quê? Estar redimido. Ser trazido de volta. E qual é o caminho? Cristo. O que Cristo é? Verdade. O que Cristo é? Vida. Se eu não andar na verdade, não experimento a vida com Cristo. Se eu não experimentar a vida com Cristo, eu não estou no caminho. Está vendo qual é o processo de redenção? É uma vida, na verdade, que me conduz no caminho para voltar para a casa do Pai. Então, o caminho é verdade e vida. Johnny, então eu já sei que quando eu vivo na mentira, eu estou fora do caminho. Agora, quando eu começo a falar e viver a verdade, você está no caminho. É por isso que é difícil. Porque é antinatural para nós. É antinatural. Aí ele diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Vendo? Eu estou falando, se vocês tivessem me conhecido, vocês conheceriam o Pai. O problema é o quê? Que eu estou com vocês, mas vocês não estão comigo. Por isso vocês, o caminho está meio fechado, o Pai está longe. Porque enquanto nós não enxergarmos o Pai no Filho, a gente vai ficar paralisado no processo de redenção. A religião de hoje, e o movimento cristão evangélico, mais que você quiser ver por aí, faz a gente perder o foco do Cristo. Embora falando do Cristo, o foco nas pregações não é o Cristo. Embora usando o nome de Jesus, o alvo das mensagens não é Jesus. Eu não estou falando uma mentira. Você pode olhar aí na internet afora. A grande massa usa o nome de Jesus, mas não expressa Jesus. Fala, gente. Você pode ver. A grande maioria das mensagens que envolve as grandes massas da igreja evangélica brasileira ainda é veterotestamentário. Tem um problema no Velho Testamento? Não! O problema é você pegar o velho pelo velho. Esse é o problema. Esse é o problema. Se eu ficar com as histórias lá de trás e não evidenciar Cristo na revelação do Antigo, o que acontece? Eu troco o significado e o próprio propósito do Antigo Testamento, que apontava a Cristo. Nós pregamos Elias, Moisés, Sansão, Gideão, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. É bênção, glória a Deus, mas se você não encontrar Cristo no que eles fizeram, não vale. Por quê? Porque Cristo é a expressão verdadeira do Pai. É a imagem de quem Ele é. Eu só volto para o Pai através do Filho. Só sei quem o Pai é através do Filho. Então, ao ler as páginas do Velho Testamento, procure encontrar Cristo em cada
significado em cada símbolo, em cada ensinamento. Porque foi isso que os apóstolos fizeram. Paulo, quando ele se converte, ele corre para o deserto e vai ler a Bíblia tudo de novo. A partir do quê? Da visão que tombou ele do cavalo no caminho. Nossa, agora eu preciso encontrar esse Cristo em cada página do Antigo Testamento que eu consigo. Aí ele volta e arrebenta com a Ásia. Falando o quê? De Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Na onde? Cristo em Moisés, Cristo no batismo. Ele fala que nós devemos nos unir no batismo, representado por Moisés, que é a abertura do vermelho. Olha a mente de Paulo. Assim como aquele povo foi batizado nas águas com Moisés no Mar Vermelho, nós também nos devemos unir a Cristo na sua morte e ressurreição através do batismo das águas. E eles também foram batizados nas nuvens que seguiam eles. Mas a dúvida eu vou deixar para outro dia. Porque tem o batismo nas águas do Mar Vermelho, mas tem batismo nas nuvens. Paulo fala. Então olha como é que ele olhava para o Antigo Testamento. Cristo, o anjo do Senhor estava lá atuando. E é isso que nós temos que fazer. Atentar para a revelação do Deus. Senão a gente se perde. Por exemplo, Mateus 6,40, João 6,44, abre aí. João Evangelho 6,44. Olha o que Cristo diz. Verso 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não conheceu por seu pai e a sua mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Nós estamos falando o quê? Poxa, esse cara a gente viu empinando pipa. É isso que eles estão falando aqui. Esse rapaz a gente viu jogando bolinha ali na esquina, em Nazaré. Como é que ele desceu do céu? Ué, nós vivemos aqui, não nascemos de novo? Embora vivemos nessa terra, a nossa pátria não é a celestial. Então ele está falando, Jesus falou, eu desci do céu. É que vocês não conseguem entender isso ainda. Ele continua dizendo, 43. Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Isso aqui é o quê? Ressurreição e vida. O caminho. O Pai envia para Cristo antes de você voltar para Ele. Está entendendo? Não tem como você se reconectar com o Pai sem primeiro você se reconectar com Cristo. Então, o favor de Deus para os homens é Cristo. E a restauração e a redenção dos homens para Deus acontece a partir de Cristo. Então, Cristo é o braço estendido de Deus a favor dos homens. Por isso que no Antigo Testamento, Jesus é o tempo todo chamado de a destra do Pai. É Deus estendendo a mão a favor dos homens, para que os homens segurando em suas mãos, agora ele estraga de volta. Isso é Cristo. É Cristo descendo do céu como favor do Pai para trazer você redimido mais uma vez para Deus. Isso é redenção. Isso é trazer de volta. Cristo o caminho. Então, ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ou seja, o Pai traz para mim primeiro. Por quê? Porque só tem como se conectar a Ele entendendo e comendo pão. É isso que o filho pródigo diz. Nossa, o servo do meu pai tem pão. Tá entendendo? Então, se você não sentir saudade do pão, não tem como você voltar para casa do pai. Então Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o maná. Eu sou aquilo que eles fizeram. O que é isso? É o que significa maná. A palavra maná, na sua tradução é, o que é isso? Porque quando caía aquilo do céu e ficava forrado o campo com um pozinho, eles olhavam e falavam assim, o que é isso? Aí a palavra lá é maná. É o mesmo que aconteceu com Jesus. Você lembra quando Jesus estava dormindo no barco? Foram lá, acordaram ele, Senhor, ó tempestade, é o vento. Jesus fala, mar, acalma, tempestade, aquieta-te. Aí os discípulos olharam e falaram para ele, o que é isso? O que é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas não! O que é isso? O que é esse?
É a mesma coisa. Então Jesus está falando, se você não comer de mim, você não tem parte comigo. Você precisa se alimentar desse pão para você ser redimido. Mateus 7,14, olha lá. Mateus 7,14. Vamos ler do 13. Mateus 7,13 diz assim, ó. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. O que Jesus está falando aqui? De 2? Verso 14. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que o encontram. Você está vendo que Jesus ele fala dos dois caminhos? Entrai pela porta estreita. Porque essa porta estreita é um caminho de reversão, de redenção, para que você esteja com o Pai. Mas o problema é que são poucos que encontram. Por causa do problema que a gente falou das 3 primeiras aulas. Agora, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ele. Então, existem 2 caminhos. O caminho de queda e o caminho de exaltação. O caminho de morte e o caminho de vida. Então, Jesus está falando assim, qual deles você vai entrar? Ou seja, ser redimido é uma porta estreita. Ser redimido é você ser estreitado. Por que o caminho é apertado? Não é porque só cabe você nele. Se você quiser trazer alguma coisa, não passa. É você. É o seu modelo. Quem lembra lá de Faraó em cima do jumento lá? Quem lembra dessa história? Vocês já ouviram falar? Quem já ouviu? Não é disso? Não é disso que ele sobe no jumento e vai? O que acontece? A jumenta entra por um caminho estreito, ó, e começa a esbarrar ele no caminho. Aí ele desce, dá umas pancadas nela. Aí a jumenta vai para o caminho mais estreito ainda. Aí começa a machucar a perna dele, começa a bater, ele desce e dá uma cacetada nela. Aí o que acontece? É dito que vai para um caminho que tem uma parede direita à sua esquerda. É ele em cima do jumento e um caminho apertado. Você não consegue voltar nem ir. Só que agora está tão estreito que você não consegue voltar mais. Qual que é o problema? Tem um anjo com a espada na sua frente. Era o que acontece lá na história. Aí, se você continuar, você vai morrer. Então a jumenta bate, desce, cacete de novo. Ela fala aí, abre a boca, joga. O que é aquilo ali? É o caminho falando com você. Esquece da jumenta. É a voz que fala com você no momento que você está passando por um estreitamento. Você vai continuar? É por aqui que você quer ir? Toda vez que você ouvir isso nesse caminho, é a jumenta falando com você, o jumento. Ou seja, é você na sua condição de jumento, ouvindo a sua filha burrice. E a minha burrice, estou falando de você que não, estou falando no genérico. É você ouvindo a sua ignorância. Vai então! Só que daí a palavra de reconciliação através da boca da jumenta fala, ó, eu não te servi há tanto tempo. Isso é Deus falando com você. Eu não estou com você há tanto tempo, só que vocês não sabem o caminho. Hã? Eu não mostrei para você. Eu não abençoei, eu não ajudei você esse tempo todo, Balaão. Hã? Por que você me bate? Eu só parei porque tem um anjo com a espada na mão. Se você continuar, vai arrancar a cabeça só fora. Aí o que acontece? Um cara que profetizava mentiras pelo amor ao dinheiro, ensinava Israel a tropeçar, até nesse cara Deus usou de misericórdia porque ele precisava do pão. Então é assim que Deus faz com a gente. Ele usa jumenta, ele usa corvo, ele usa quem ele quiser.
Para quê? Vai trazer você de volta. Até permitir você comer com porcos, ele vai deixar. Mas se for nesse lugar que você vai sentir voltar, saudade do pão, então é nesse lugar que você vai chegar. Se for necessário você chegar até o mais profundo do abismo, conforme Davi diz, mas ainda estava comigo também. Pode ser em cima, pode ser embaixo, pode ser do lado, pode ser lá embaixo, pode ser no meio da baleia, no Senhor da morte, lá no abismo. Jonas fala, eu clamei, mas ele ouviu minha oração e me resgatou dos ferrolhos da morte. Me trouxe de volta e vomitou eu na praia. Por quê? Até nesse lugar ele traz você de volta. Porque a redenção, ser redimido, implica que você desça até o mais profundo da sua condição humana. Para que você experimente na sua vida os caminhos da vida. Então você retorna para a casa do Pai. Bem, vamos continuar? Por isso, havendo o Senhor ordenado aos apóstolos que saíssem a pregar o evangelho, instituiu-lhes que iniciassem os que crescem na verdade, batizando-os em seu nome. E o que é o batismo, senão a união do homem com Cristo em sua morte e ressurreição? O mandamento de Jesus para os discípulos foi: ide, pregai a todos, batizando-os em meu nome. Então esse é o ide. Então, qual que é a minha missão, uma vez que eu estou no processo agora? Falar desse caminho para aqueles que estão também nascendo de novo. Agora, qual é a mensagem central da redenção, do batismo? Quem sabe? Vocês já foram batizados. Também. Aqui no texto. Ide, batizando-os em meu. Então, o arrependimento é o começo, certo? Mas o que significa batizar em nome de Cristo? Celular? Também. Mas no texto ainda não. Nesse texto que a gente está lendo. O que significa? Reconhecimento. Também. É o batismo. O que é o batismo? A morte. Então, o que Jesus está falando? Ide. E o quê? Mata isso. Nossa, John, você é louco. Não é. Ensina a morte. Ensina o caminho de abrir mão de si mesmo. Então, mate-os. Entenda o que eu estou falando, hein? Pelo amor de Deus. Mate-os em nome de Jesus. Corta lá no YouTube, lá o cara tá mandando matar em nome de Jesus. Mate-os em nome de Jesus. Isso é o literal, mas para não ficar tão escandaloso, Jesus fala: batizando-os em meu nome. Ensina o caminho de morte a partir do meu nome. Isso é nascer de novo. Agora, o que a gente faz quando a gente vai ensinar alguém a batizar? Não é nada disso. Misericórdia. Misericórdia. Irmãos, aqui não vamos ter que passar pelas águas, cara. É isso que a gente fala. Né? Passa pelas águas, passou pelas águas, você já está suave. Já começa, já pelo menos isso aí, você já ensinou. Não é isso? Não importa o jeito que você está, não importa a sua condição, mas passa pelas águas. Amém. Mas isso só representa. Isso não é o quê? O acontecimento. João Batista falou assim: eu, na verdade, os batizo com água. É só banho. Quem vem depois de mim é mais poderoso do que eu, porque ele é antes de mim. Ele vos batizará pelo Espírito Santo e pelo fogo. Ele vai queimar você. Nessa razão que quando Jesus passa pelas águas, ele fala o quê? Convém, João Batista, que se cumpra toda a justiça. João Batista queria batizar ele. Quem lembra? Não, Senhor, não. Não posso fazer isso. Jesus falou: João Batista, deixa por enquanto.
para que cumpra a justiça. Por que Jesus fala assim? Ó, esse ato é a representação do que eu fiz na eternidade. Lá eu me esvaziei de mim mesmo. E aqui eu simbolizo a minha morte. Então as pessoas vão entender o que eu estou fazendo com o seu batismo. Esse é o cumprimento da justiça. Deixa por enquanto. Então Jesus desce nas águas, sobe. E para onde que Jesus vai? Pro deserto. Fazer o quê? Morrer. Abrir mão de si mesmo. E quem que levou ele para o deserto? O Espírito Santo. Ou seja, indo para cá, você volta para o seu caminho de redenção, mas esse caminho é um deserto. Mas quem que te conduz agora? O Espírito Santo. Hã? Então, no deserto, que é o caminho da redenção, você luta contra quem? O seu ego, que é uma manifestação do que ele vem caminho. Não é isso? Então Jesus agora, mostrando esse processo, conforme a gente leu lá em Hebreus, experimentou tudo quanto homem, mostrando esse processo para nós, ele sai das águas e agora fala, o Espírito conduziu para o deserto para quê? Para mostrar o que é morrer. Então, na primeira tentação é dito, ó, transforma essa pedra em pão. Jesus já logo fala não, porque eu nego a mim mesmo, isso é morte. Salta-te daqui, porque está escrito, Jesus, não, isso é fazer a vontade minha, não, mas eu preciso fazer a vontade do Pai. Não, Jesus, não. Porque essa é a vontade da minha carne, do meu eu, mas a vontade do meu Pai é que somente a Ele adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então eu vim para fazer a vontade de Deus. Você, Satanás, faz. Minha carne, eu escravizo você à vontade do meu Pai. E saiu de lá vitorioso. É por isso que ele fica 40 dias. Ao ápice da fraqueza humana. Por que ele fica 40 dias? Porque morrer é matar a carne, mas fortalecer o espírito. Tá vendo? Então eu vou ficar nesse lugar até a minha carne não poder mais, porque ela vai ter que sujeitar à vontade do meu Pai. Não vou comer, não vou dar nada para ela, não vou alimentar ela, não vou satisfazer o desejo dela, porque é na minha carne que o diabo age. Então, minha carne fraca, o meu espírito resiste à tentação. Então, sai de mim para lá, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. É por isso que ele fala para os discípulos que vai orar com ele e dorme. Ele fala, poxa, nem uma hora? Eu fiquei 40 dias. Vocês não conseguem ver lá comigo uma hora? O espírito está pronto, mas a carne é. Então esse é o processo. Morrer de novo é voltar, é entrar no deserto e voltar agora. E aí é tão lindo que quando Jesus ele sai do deserto após 40 dias, ele chega na região de Tiro e Sidom. E é dito que a profecia de Isaías se cumpre. Uma terra que jazia nas trevas e uma maravilhosa luz. Nossa, um povo que jazia no caminho de morte e de escuridão. Sobre eles lhes resplandeceu a luz, porque é o deserto que vai lapidando você e vai te purificando e te deixando conforme a imagem e a semelhança do Pai. Então ele chega naquele lugar reluzente, porque o Espírito conduziu ele, purificando, transformando, batalhando, lutando, ajudando até que ele chegue nesse lugar. Por isso que no Sermão da Montanha ele fala, vocês são sal e luz. Quando? Quando vocês entenderem esse caminho de volta do Pai. Então, que o processo de aperfeiçoamento foi de deserto. A partir do momento ele é batizado, vaza no deserto, a partir dele. Exatamente. Até o momento da morte. Exatamente. E ele pode lutar, né? Você falou, hoje a massa, né? Ao invés de ela se entregar para a gente no deserto, o processo de matar o deserto, eles estão pregando, se a gente assim, a nossa vida vai. Exatamente. A nossa vida vai prosperar. Exato. Ou seja, a gente. Em vez de negar o mesmo.
Não, então, a gente, o que a gente fez? A gente pregou contra o deserto e não ensinou a mensagem do deserto. Você vai sair do deserto, você vai ser liberto do deserto, você vai sair do deserto. O deserto não é lugar para crente, o lugar não é do deserto, deserto. Aí a pessoa fica com medo do deserto. Mas o deserto é onde faz o quê? Faz com que a gente se transforme em luz para aqueles que estão em trevas. Exatamente isso. Mas olha agora para você ver. Esse é o tema, isso é a mensagem do próximo tema. É a marca da besta e o selo de Deus. É essa inversão. Enquanto o Espírito de Cristo está atuando, iluminando a nossa consciência, tem um Espírito do anticristo tentando o quê? Cegar o nosso entendimento para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. E aonde essa luta acontece? Voz do que clama no deserto. Profecia sobre João Batista. João Batista clamava onde? No deserto. Mas aonde essa voz era ouvida? No deserto dos corações. Voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho. Preparai as veredas. O que está falando? Essa voz tem que chegar no deserto do seu coração para que nesse deserto, comece a ser preparado um caminho. Para quê? Para que o Espírito Santo te conduza. Você acha que João Batista estava lá no deserto à toa lá? Ei, não. É a voz do que clama no deserto. No deserto do seu coração. Por quê? Porque você precisa estar sem forma e vazio para que o Espírito Santo comece a pairar sobre as águas da sua vida. Não é isso que acontece no Gênesis? Quando é que o Espírito Santo começou a pairar na criação? Quando a terra estava sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Quando você passa pelas águas do batismo, você se torna sem forma e vazio. Aí o Espírito Santo fala assim, é assim que eu quero, porque é eu que vou modelar você. Então ele começa a falar, haja isso, haja aquilo, haja aquilo, haja aquilo, haja isso, haja isso, haja isso, haja isso, haja. E viu Deus que tudo era muito bom. Em que dia da criação nós estamos? Nós não queremos chegar no sábado, aonde nós estamos no processo de criação. Será que ele já olhou para você e falou assim, eis que tudo que eu fiz nele é muito bom? Ainda não. Mas em nós ele vai chegar uma hora que ele vai concluir essa obra. E vai falar, ufa, eis que tudo é muito bom. Porque, da mesma forma como ele reorganizou o planeta Terra, ele está reorganizando o mundo do seu coração. Colocando cada coisa no devido lugar, até que vocês sejam uma criação totalmente pronta e aperfeiçoada. Amém? Então, Romanos 6, versículo 1, abre comigo aí. Romanos 6, 1. Olha que interessante. Batismo é? Quem entendeu? Morte. Irmão, nós estamos com uma aulinha de morte lá em casa. Vocês falam assim para os outros. Quem vai fazer a aulinha de batismo hoje, vai fazer a aulinha de suicídio. Medo de hoje, falando essas coisas, vai pra internet depois. Mas tem 1h30 de explicação. Às vezes tem que falar umas coisas assim mesmo. Jesus falou assim, se você não comer da minha carne, você não tem parte comigo. A pessoa fala assim, você é louco da cabeça. Só pode ser louco. Como é que alguém vai comer da sua carne? Jesus dá só uma risadinha. Não, filho, você não está entendendo, mas você vai entender. Em nome de Jesus. Romanos 6, no capítulo 1. Romanos 6, a partir do verso 1, diz assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Tá vendo? Nós morremos? É dito que sim. Não é isso? Quando a gente creu,
A Bíblia fala que nós morremos. Mas, mesmo ela falando que você morreu, você experimentou essa morte já? Não. Porque ela fala que uma vez batizado, você morreu para os seus pecados, porque o Espírito Santo é a sua garantia de que você vai ficar assim. Mas você ainda não está assim. Então, salvação, ela já aconteceu, ela está acontecendo e ela irá acontecer. É um processo. Ou porventura, verso 3, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua vida? Tá errado, pode falar, mano. Ô, você tá lendo errado aí, irmão, tá errado sim. Porque é ficando quieto que o engano vem. É ficando em silêncio que você é enganado. Não, tá escrito morte na minha aqui, então a minha tá errada. Lê de novo aí. Tem que parar que eu tô falando. Pode parar aí, não, tá escrito morte. Então o que Paulo tá falando aqui? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então, o que ele falou lá atrás? Ide batizando-os em meu nome. O que ele está falando? Ensina eles a se unirem na minha morte. O Paulo está falando. Vocês estão ignorando isso? Cuidado. Lembre-se que estar batizado é estar unido a morte. Então ele está advertindo a igreja lá em Roma que o quê? Não é do jeito que vocês estão indo. Lembre-se, estar batizado com Cristo é se unir a Ele na sua morte. Não esqueça disso, hein? Olha, sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós, no futuro, viveremos uma vida nova. Amém? Errado de novo. Vocês vão olhar, mas eu li errado de novo. É uma novidade de vida. Não, também, mas olha o que está escrito, ó. Hã? Pode falar. Pode falar, falou certo. Também. O quê? Não é lá, é agora. Então, o que o cristianismo fez? Você viverá com Deus na sua ressurreição, lá, naquele dia. Aquele dia vai ser lindo. Ai, meus olhos serem enxugados toda lágrima, a nova Jerusalém vai descer. Que dia. Aí fica esperando aquele dia. Você está lá esperando. Vai vir. Aquele dia vai chegar. Não vai, eu tenho certeza. Aí você está esperando o dia. Aí Paulo está falando, por que você está esperando o dia? Se aquele dia você pode viver hoje. Aí está falando aqui, ó. Porque, verso 5. Não, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que ele está falando aqui? Cristo foi ressuscitado? Ele ressuscitou numa nova vida? E nós? Você já foi ressuscitado? Já? Eu já fui ressuscitado? Quem aqui já foi ressuscitado? Não, nós já fomos. Mas ressurreição? Essa é a pergunta de Paulo. Você já foi? Já. Mas você vive ela? Porque ressurreição também não é só naquele dia. Ressurreição é ter uma vida nova, uma novidade de vida, poxa. Se morte não é morte, mas é abrir mão da minha vida, então ressurreição não é só aquela ressurreição, é eu viver uma vida nova. Então, você sabia que a vida eterna você pode viver hoje? Essa é a palavra de Paulo. Você sabia que a ressurreição você pode experimentar hoje? Quando? Quando você entende a morte.
É na morte que está o mistério da vida. Por isso que todos morremos. Todos. Embora Paulo diz que nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Mas a morte é algo que faz parte de todo o processo humano de vida. Porque é na morte que se entende o sentido da vida. Nossa, você está entendendo? Então o Cristo está falando, não, Paulo está falando. Você quer experimentar a sua... sentido mesmo. Tá entendendo? Paulo está falando assim, você quer experimentar a vida eterna? Viva uma vida nova. A partir de quem? Da morte de Cristo. E nós, como igreja, estamos pregando outras coisas. A gente fala uma série, falamos até uma mensagem abençoada, mas não bate nessa tecla. Sabe por quê, mano? Porque a gente viveu um período longo de afastamento da casa do Pai. Isso é queda. E a redenção também é um processo longo de voltar. Só que quanto menos a gente fala disso, mais esse caminho fica obscuro e menos a gente avança. Porque hoje a mensagem é materialista demais. Não é ou não é? Vamos falar a verdade. É geral. Por quê? Porque é uma artimanha do Deus desse século. E as pessoas pensam que é o diabo. É o diabo, sim. Mas também é o quê? O que está hoje em voga no século XXI? O século XXI, ele voltou com o pensamento do humanismo lá no século XIII. Que coloca o homem no centro. A dificuldade do caminho, então, eu entendo por isso, porque nesse século, com tudo que é falado sobre Jesus, não, falado sobre Jesus, tipo assim, mas quem é Cristo? Então, o que ponto chegou a humanidade? Acho que na próxima aula a gente vai conseguir ter mais noção disso. A humanidade hoje, se você vê na história, é o momento em que o homem é mais egoísta no seu processo histórico. Olha a desigualdade no mundo hoje. É constrangedor você ver a desigualdade. Por quê? Por que existe isso? Então, o Deus desse século é o nosso ego. Uma vez que passou, se pode ser humanamente falando grande, muito grande, aí isso crescer tanto, é tão grande. Aí eu posso falar, é só falar o que eu dou. Exatamente. Falando pra mim. Exatamente. É algo. Exatamente. E chegou a um ponto que, só acrescentando o que o Iago falou, que se hoje começarmos a trabalhar o Cristo em si, tem a dificuldade de encontrar esse caminho. Tem. E outra. Porque o que acontece hoje com tecnologia e tudo, então, o que enche os olhos da humanidade é você falar de outros caminhos. Hoje... Pode se falar de Jesus, mas vai ser um culto, mas é outros caminhos que não levam ao deserto. Hoje, o século XXI é o período que a humanidade mais está conectada, porém mais afastada dos outros. Não é estranho isso? Embora conectados, estamos afastados. Por quê? É na sutileza que acontece o espírito do anticristo. Você está conectado com todo mundo, mas você está afastado de todo mundo ao mesmo tempo. Principalmente de Deus. Se afastar do meu próximo é se afastar de Deus. Porque o amor a Deus consiste no serviço ao meu próximo. Então, quando eu me afasto disso, eu me afasto de Deus. E fazendo o quê? Criando e trazendo a sua vontade para o centro. Isso aconteceu lá no século XIII. A gente está voltando para lá. Na época do humanismo, o homem se vê agora, aí vem o iluminismo, depois vem o renascentismo. O homem começa a olhar para ele mesmo, ele renasce. Depois vem o iluminismo, aí vem a filosofia, ele começa a pensar.
Tem um aspecto positivo? Tem. Mas o que acontece? Não pode parar aí. E a igreja do século 20 e 21, ela é o resultado desse egoísmo que foi implantado na história. Entendeu? Embora se pregue uma ação social da igreja, mas a intenção é o ego. Por isso que existem brigas, contendas, facções, divisões. Por quê? Embora unido, nós estamos desunidos. Pô, na descida do Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala, o Lucas fala lá em Atos, e estavam todos eles unidos e reunidos num só propósito. Unidos e reunidos. Para que falar essas duas coisas? Porque a gente está reunido aqui, mas a gente está unido? Às vezes não. Não é isso? Não basta estar reunido, tem que estar unido. Olha o que Paulo fala. Eu vou caminhando para o fim. Embora o corpo seja muitos membros, o que nós fazemos com os membros que têm menos valor? Você já pararam para pensar nisso? Isso é Paulo falando. O que nós fazemos? Olhe para o seu corpo. Quando Paulo fala isso, ele quer que você olhe para o seu corpo físico. Paulo fala assim, ó, tem seu corpo. O que você faz com os membros que têm menos valor do seu corpo? Vamos lá. Orelha. Né? O que você faz com ela? Põe um brinquinho. Dá uma arrumadinha. Paulo fala isso. Os membros que têm menos valor são aqueles que você estima e cuida melhor. Sabe o que Paulo fala? Assim é o corpo de Cristo. Vocês, que são os membros de mais valor, aí ele fala, apóstolos, pastores, mestres, evangelistas. Esses já têm a glória por si mesmos, porque são membros de maior valor. Porém, esses têm que fazer o quê? Dar glória para os membros que não têm? Esses têm que vestir de glória membros que por si mesmos não têm? E o que aconteceu? Esses usam os membros que não têm glória para a glória que eles já têm. Inverteu-se o valor do corpo. Quem está na frente, quem ministra, quem é consagrado, esses são membros de destaque por natureza. E esses que são membros de destaque por natureza têm que zelar para o cuidado e a proteção dos membros de menos destaque. Porque é só assim que o corpo vai ter o equilíbrio. Agora, os membros que já têm destaque querem mais destaque, então o que acontece? Eu roubo aquilo que é do membro que tem menos valor no corpo. Para que o quê? Eu que já tenho valor ainda maior. Então se inverteu o processo do corpo, o corpo está ficando doente, a igreja está ficando doente, a igreja está se fragmentando, se enfraquecendo, está morrendo. Porque, em vez de eu pegar o nariz e cuidar dele com cuidado, o que eu faço? Que eu desprego. Bom no corpo é ser olho. Bom no corpo é ser boca. Né? Bom no corpo é ser o quê? É mão. Bom no corpo é isso. Mas quem quer cuidar da nuca? Quem quer cuidar da bochecha? Ninguém quer cuidar do que tem no dele. Para que eu vou prestar atenção na minha bochecha? Sem ela, você não sorri. O que é pálpebra? Para que eu vou cuidar disso aqui? Só que sem ela, o seu olho, que é de valor, resseca, você fica velho. Então a gente inverteu. Membros. E Paulo admite isso, não. Tem membros no corpo que já tem destaque por si mesmo. E não tem como a gente negar. Mas e os outros? Esses de destaque têm que cuidar dos que não têm destaque. E o que é isso? É o corpo sendo nutrido. Mas se inverteu. Hoje nós temos um líder de determinada denominação que ganha milhões e nós temos pessoas sentadas na igreja que muitas vezes passam necessidade em casa. Você tem um membro de destaque roubando, a palavra é essa, roubando daqueles que não têm. Igrejas com muitas poltronas e pessoas calçadas.
Por isso que Jesus estava o tempo todo aqui. Você quer vir após mim? Lembra quando Jesus está lá na rua assim? Aí vem o fariseu, mestre, eu vou seguir você. Jesus fala, quem tem covil são as raposas. Duro, né? O carinho chegou na gente boa lá na paz. Eu, mestre, eu vou seguir você. Jesus falou assim, quem tem covil são raposas. O filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. O que Jesus está falando? Eu não vim para construir um covil. De onde você rouba. Não. Eu vim para construir um covil. Então, você quer vir? Eu não tenho onde inclinar minha cabeça. Não tem morada certa. Eu não vim para construir covil de ladrões e salteadores. Eu vim para construir um caminho. Porque eu sou o pastor que vai conduzindo as suas ovelhas. Essa é a ideia. Filipenses 3:8, aqui eu já vou seguir para terminar com vocês. Olha que interessante. Filipenses 3:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. 3:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Não é isso? Agora não foi por querer, agora é 4. Ele fez 4 hoje. Estou vendo os irmãos assim, mas ninguém fala. Cara, o mal pelo amor de Deus. Filipenses 4:8. Aqui, ó. Tá vendo? Eu coloquei o dedo na frente, ó. Aí ficou Filipenses 3:8. Mal o tanto de coisa que já passou aqui, ó. 4:8. Finalmente, irmãos. Finalmente. Eu não posso falar para ele. Finalmente, John. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso exista e ocupa o vosso pensamento. Por que Paulo está falando isso? Porque se você não ocupar o seu pensamento com isso, o seu pensamento vai ser ocupado com outra coisa. Olha, para a gente só voltar aqui o processo, o batismo é ser unido com Cristo na sua morte, certo? E ser unido com Cristo na sua morte e na sua ressurreição é o que está escrito em Filipenses, capítulo 3:8, mas eu falei 4:8. Eu vou arrumar agora de novo. É Filipenses 3, versículo 8. Sim, deveras considera tudo como perda. Agora tá certo aí? Filipenses 3:8? Desculpa aí, amado. Na verdade, isso. Ó, vamos aí agora. Me perdoa aí o erro. Viu que a letra está pequena, tá esquecido o óculos. Vamos ler do versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Presta atenção, morte e ressurreição. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir a Cristo. Ó, verso 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte.
Olha o que ele fez para ser achado em Cristo. Ó, tudo que eu tinha, por quê? Porque a porta é estreita, só cabe eu. Eu não posso entrar com essas coisas aqui. Que ele foi citando aqui. Eu não posso entrar com isso aqui. Eu abri mão da minha sabedoria. Eu abri mão dos meus estudos. Eu abri mão do meu conhecimento. Eu abri mão da minha religiosidade. Eu abri mão da minha posição de fariseu. Eu abri mão de tudo. Por quê? Para ser achado nele. Porque eu quero ser conformado na morte de Cristo. Eu quero estar na morte. Para que eu esteja na morte, eu tenho que abrir mão da vida. O ensinamento Paulo está claro. Para ser achado nele. Verso 10 de novo. Para o conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos sofrimentos. O que é comunhão? Não é estar em comum? Então Paulo fala o quê? Quando eu abri mão disso, eu entrei na comunhão dos sofrimentos de Cristo. Os sofrimentos de Cristo também são meus. São comuns. Né? Então, entrar pelo caminho que Cristo ensinou é se unir com Ele nos seus sofrimentos. E se unir com Cristo nos seus sofrimentos é estar morrendo como Cristo morreu. Para que o quê? Eu experimente uma novidade de vida e possa ser achado. Amém? Aqui eu vou terminando com vocês. Ó. Não há, pois, verdadeira redenção sem união orgânica do homem com Cristo em sua obra salvífica. O Evangelho é a boa notícia de Deus para todo homem, para que todo homem volte para a casa do Pai, pelo novo e vivo caminho, isto é, pela sua carne rasgada pela morte. Hebreus 10, 20. Achegai-vos com confiança diante de Deus, porque Cristo abriu o caminho pelo quê? Pela sua carne. Então, matando a sua carne, ele estava o quê? Instaurando um caminho. Entendeu? Trilhar esse caminho é seguir os seus passos, pisando sobre as suas pegadas, negando-se a si mesmo, tomando a sua própria cruz e seguir. Marcos capítulo 8, verso 34, Filipenses 3, 8 a 11. Sendo conduzido pelo próprio Cristo. Eis a redenção, o Cristo caminho, que leva o homem à reintegração de Deus e com a sua criação. Amém? Então, a gente vai terminar essa aula de redenção. Essa é a quarta aula, foi dividida em duas partes. E resta agora mais 3 aulas para a gente concluir o nosso estudo. Mais 3, né? Porque hoje eu ia tentar colocar a terceira, mas você viu como é que é o tema, não dá para passar batido. Então, a gente vai pegar mais 3 segundas-feiras, vai colocar essas 3 aulas. Talvez a gente faz de 2, a última eternidade, ela é menorzinha. Então, talvez a gente faz só 2. Agora, a marca do anticristo e o selo de Deus é a próxima. Depois, os filhos de Deus. A gente vai entender o que é ser filho de Deus. Por último, a eternidade. A eternidade é só uma pincelada sobre o que há de vir e a gente distribui aí a provinha para vocês fazerem em casa, para assistir os vídeos, consultar o que quiser consultar e depois, na próxima segunda, a gente volta e entrega o certificado para vocês também. Então, não perca, vem aí, não deixa nada acontecer, a não ser que seja uma emergência, mesmo no caso de alguns irmãos aqui, mas firme esse propósito. Vamos concluir isso em nome de Jesus. Agora falta pouco. E o que vai vir pela frente ainda vai deixar a gente cabelo em pé. Amém? Graças a Deus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus? Irmãos, falta 5 minutos. Alguém quer perguntar alguma coisa? São 5 para nós. Alguma dúvida? Algo assim. Johnny, só isso aqui que eu não entendi direito. Não? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá tudo certinho? Show de bola? Então vamos lá. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, Pai. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor. Pai Santo,
Nós te agradecemos porque o Senhor é bom, Pai, e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu Santo Espírito, Pai, que nos conduz por esse caminho de morte, mas também de ressurreição. Nós louvamos a Ti, Pai, e que o Senhor conduza cada filho Teu, Pai, por esse caminho de libertação e de redenção, até voltarmos para a casa do Senhor, Pai. Senhor, nos conduza para nossas vidas, nossos lares, e o Senhor, Pai, proteja a nossa mente e o nosso coração de qualquer espírito contrário ao Espírito Santo da verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.